E nesse vídeo eu já aproveito para pedir perdão ao pastor Silas Malafaia por ficar chateado com ele. Paulo Braddock com vocês, bem-vindos à Resistência. O assunto de hoje é os áudios do pastor Silas Malafaia. Eu sou cristão desde criança e eu cresci ouvindo o pastor Silas Malafaia. Eu tinha uma admiração muito grande por ele, porque o pastor Silas Malafaia, ele era uma oposição a tudo de ruim, mesmo quando a gente não entendia de política. Sempre que a esquerda inventava alguma coisa, ele passava a mão na Bíblia e na Constituição e ia pro debate. A PL 122, se você não sabe o que é, pesquisa sobre a PL 122, pesquisa sobre os debates do pastor Silas Malafaia contra a PL 122. A PL 122 nada mais é do que tudo que existe hoje da agenda woke, só que hoje está com uma roupagem diferente. Igual quando uma empresa comete corrupção, eles mudam o nome da empresa, mas continua a mesma empresa operando. A PL 122 era mais bruta, tipo, se você criticasse ou fosse contra um homossexual, era tantos anos de cadeia, eles queriam aprovar isso. O pastor Silas Malafaia foi pro debate, ele foi a resistência contra essa PL. E ele sempre deixava claro, eu não tenho interesse em ser político. Mas toda vez que o mal tentava crescer para cima da igreja, ele estava lá. Eu fiquei triste com o pastor Silas Malafaia na última eleição de prefeitos e vereadores. Porque o pastor Silas Malafaia, ele fez ataques pesados ao Bolsonaro, como esse. Covarde, omisso e porcaria de líder. Malafaia expõe rachas da direita ao xingar Bolsonaro. Eu não conseguia nem assistir mais os vídeos do pastor Silas Malafaia depois dessas críticas na última eleição. O Silas Malafaia está mudando de lado? Será que o Silas Malafaia foi corrompido pelo Centrão? Eu simplesmente fiquei chateado com ele. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que esses áudios vazaram, eu simplesmente comecei a entender todo o contexto. Nós só tínhamos conhecimento de um lado da história e os áudios mostrou todo o contexto da história e como que o pastor Silas tem intimidade com a família Bolsonaro para criticar e elogiar quando necessário. E nesse vídeo eu já aproveito para pedir perdão ao pastor Silas Malafaia por ficar chateado com ele. Porque os áudios que vazaram na intenção de prejudicar o pastor Silas Malafaia fizeram a minha admiração por ele ficar ainda maior. Porque ele mostrou que ele nunca deixou de ser quem ele sempre foi. Parabéns ao pastor Silas Malafaia. E naquela época, o pastor Silas Malafaia ele já tinha uma popularidade monstruosa. Porque ele estava sempre nos debates. Tinha o pastor Marcos Feliciano também na época, só que a nossa admiração como evangélicos pelo pastor Marcos Feliciano era pela sua oratória, pela sua boa pregação, principalmente na época que viralizou muito a pregação dele, Deus dentro do barro, que foi um sucesso em todas as igrejas evangélicas, vale muito a pena assistir. Mas já o Silas Malafaia, ele não era só um líder religioso e um homem que tinha uma boa pregação, uma boa palavra. Ele era um paredão contra as ideologias da esquerda. Toda vez que surgia alguma lei, ele ficava sabendo. Ele era um cara estudioso, além de pastor, e preparado. Toda vez que surgia alguma lei contra a igreja, Silas Malafaia estava lá. Então, parabéns ao pastor Silas Malafaia. Continue nessa pegada, meu irmão. Deus é contigo. A árvore que produz fruto é sempre atingida. Ninguém tampa pedra em árvore sem fruta. Continue firme.